Há certas coisas na vida que a gente carrega em silêncio por tanto tempo que elas viram parte da nossa alma, como cicatriz antiga que só dói quando muda o tempo. Hoje, aos 74 anos, com estes cabelos brancos que o espelho me mostra toda manhã, resolvi contar uma história que guardei por 46 anos, uma coisa que aconteceu comigo e que até hoje me faz tremer as mãos quando lembro. É sobre meu filho Antônio, que Deus o tenha, e sobre como eu sonhei com a morte dele 3 dias antes de acontecer, igualzinho como foi. Se você é pessoa de fé, ou se já perdeu alguém querido, talvez entenda o que vou contar. Se não é, pode ser que depois desta história passe a prestar mais atenção nos sinais que a Virgem Santíssima manda. Era 1969 e eu tinha 18 anos quando me casei com José Capelletti, na Igreja do Sagrado Coração de Jesus, aqui em Picos. Naquele tempo, nossa cidade ainda era pequena, todo mundo se conhecia, e as casas eram de taipa rebocada com telhado de telha colonial, que os mais antigos chamavam de telha-vã. Nossa casa ficava numa travessa da Rua Getúlio Vargas, pertinho da Praça Félix Pacheco, onde aos domingos a banda municipal do seu Manuel Pereira tocava dobrados e as moças passeavam de vestido de chita engomado, sempre acompanhadas pela mãe ou por uma tia solteirona. José era filho de italiano que veio trabalhar na construção da estrada que ligava Picos a Teresina, e eu era filha de Severino Santos, mascate conhecido em todo o sertão por vender tecido, linha e agulha nas feiras e povoados perdidos. Minha mãe, Dona Francisca, tinha um dom especial com as abelhas. Ela dizia que herdou da avó, que foi parteira e benzedeira lá em Oeiras. Criávamos as colmeias nos fundos do quintal, em caixas de madeira que meu pai mandava fazer com o carpinteiro da cidade. E o mel que elas produziam era conhecido como o mais perfumado de toda a região. O cheiro doce da cera e do mel sempre perfumou minha infância, misturado com o aroma forte do café torrado no pilão de madeira e o som do rádio Telefunken, que meu pai trouxe de uma viagem a Teresina em 1965. Era nesse rádio que escutávamos as novelas da Rádio Nacional. O Direito de Nascer fazia minha mãe chorar todas as tardes, e as músicas de Luiz Gonzaga que ela dizia ser música de alma sertaneja que fala com o coração da gente. Antônio nasceu em janeiro de 1970, poucos meses depois do nosso casamento. Um menino de olhos grandes cor de mel e sorriso danado, que desde pequeno não tinha medo de nada. Quando completou 2 anos, já mexia com as abelhas sem levar uma ferroada sequer. E minha mãe dizia, benzendo-se: "Esse menino tem mão boa, Iracema. É sinal de que foi abençoado." Ele cresceu correndo pelo quintal, subindo no pé de cajá, ajudando a alimentar as galinhas e sempre curioso para aprender as coisas dos adultos. Era uma criança esperta demais para a idade, dessas que fazem perguntas sobre tudo e deixam a gente sem resposta. José trabalhava como auxiliar na oficina mecânica do seu Francisco, na Rua Senador Teodoro, consertando as poucas bicicletas e os raros automóveis que apareciam por Picos naqueles tempos. Era um Fusca ou outro do doutor Raimundo, do prefeito, ou dos comerciantes mais abastados que vinham de Teresina fazer negócios na feira. O trabalho era honesto e dava para sustentar a família com dignidade, sem luxo, mas sem necessidade. Eu costurava em casa na máquina Singer, a pedal que herdei da minha sogra, Dona Conceição, uma máquina pesada como uma bigorna, mas que nunca deu defeito e me ajudou a criar meu filho com o dinheiro das costuras. As tardes em Picos eram longas e quentes, com aquele calor seco do sertão que fazia até as galinhas procurarem sombra debaixo do alpendre. Eu ficava ali costurando vestidos para as moças da cidade, ouvindo Antônio brincar no quintal, ou, quando foi crescendo, estudar em voz alta as lições da escola. Ele entrou no grupo escolar Marcos Parente em 1977, quando fez 7 anos, e era um dos alunos mais aplicados da turma. A professora Dona Lourdes sempre elogiava. "Seu Antônio tem cabeça boa para os estudos, Dona Iracema. É menino que vai longe na vida." Essas palavras me enchiam de orgulho e esperança.
Nossa rotina era simples, como a vida sertaneja sempre foi. José saía para o trabalho quando o primeiro galo cantava. Eu cuidava da casa, da costura e das abelhas junto com minha mãe. E Antônio ia para a escola levando a merenda que eu preparava com tanto carinho. Sempre um pedaço de bolo de fubá feito com mel das nossas próprias colmeias e um copo de leite de cabra. À noite, depois do jantar de feijão, farinha, carne seca e sempre uma verdura do quintal, a família se reunia ao redor do rádio para escutar as notícias que chegavam de longe e depois José pegava a Bíblia grande e lia em voz alta como mandava a tradição que aprendeu com o pai italiano. Era uma vida boa, abençoada, sem sobressaltos nem ambições grandes demais. Tínhamos saúde, trabalho, um teto seguro sobre a cabeça e comida na mesa todos os dias. Luxos que muita gente não tinha naqueles tempos de seca e dificuldade no Nordeste. Antônio cresceu sendo um menino estudioso e obediente, dessas crianças que hoje a gente só vê em fotografia antiga, daqueles tempos em que os filhos respeitavam os pais e não ousavam levantar a voz para os mais velhos. Ele tinha um jeito especial com as abelhas que impressionava até os vizinhos, e aos domingos, depois da missa das 10 na Igreja do Sagrado Coração, gostava de sentar no alpendre com o avô Severino para ouvir as histórias das viagens pelos povoados perdidos do Piauí. Mas a vida, como bem sabe quem já viveu o suficiente, tem dessas curvas perigosas que a gente não vê vindo, mesmo quando todos os sinais estão ali na nossa frente. Em 1975, quando Antônio tinha apenas 5 anos, veio aquela seca terrível que castigou todo o Nordeste e mudou a sorte de muitas famílias. As abelhas começaram a morrer porque não havia mais flores no sertão. As poucas plantas que resistiam ao sol inclementes secaram, e o trabalho de José na oficina diminuiu drasticamente, porque ninguém tinha dinheiro para consertar nenhuma bicicleta velha. Foi quando José começou com uma tosse seca que não passava com chá de hortelã, nem mel com própolis, e que depois descobrimos ser tuberculose. Foi nessa época de dificuldades, quando nossa família enfrentava os maiores apertos, e eu precisava fazer economia até no querosene do lampião, que comecei a ter uns sonhos diferentes, sonhos que me acordavam no meio da madrugada, com o coração batendo disparado, e um pressentimento ruim que não conseguia explicar nem para mim mesma. Eu sempre fui mulher de fé, criada nos ensinamentos da igreja e nas tradições que minha avó me passou, mas nunca acreditei muito nessas coisas de sonho premonitório. Achava que eram fantasias da cabeça ou consequência de estômago pesado. Mas esses sonhos eram diferentes de qualquer coisa que já tinha experimentado, tão vívidos e detalhados que pareciam mais reais que a própria realidade que eu vivia acordada. No primeiro sonho que realmente me abalou, eu via meu Antônio já crescido, um rapaz feito, deitado numa cama branca, vestido com uma roupa que nunca tinha visto nele, com um rosto sereno e bonito, como se estivesse dormindo em paz, mas sem aquele movimento suave do peito que mostra que uma pessoa está respirando. Tinha um cheiro estranho no ar, meio doce, meio amargo, e eu ouvia um barulho constante de rodas de ferro rangendo no chão de cimento. Acordei daquele sonho com o corpo molhado de suor frio, levantei na mesma hora, acendi a vela de sebo do quarto e fui até o quartinho onde Antônio dormia. Estava lá, dormindo igual um anjo, respirando normal. Mas mesmo vendo que estava tudo bem, não consegui me livrar daquela sensação pesada que ficou grudada na minha alma como uma sombra. Era março de 1975. Antônio tinha 5 anos. E eu não imaginava que aquele sonho ia voltar várias outras vezes, sempre igual, sempre me deixando com o mesmo pressentimento terrível que algo muito ruim estava se aproximando da nossa família. Aquele primeiro sonho me deixou perturbada por semanas, mas como toda mãe que não quer acreditar em presságios ruins, tentei convencer a mim mesma de que tinha sido apenas coincidência, talvez reflexo das preocupações que carregava por causa da doença do José e das dificuldades que nossa família estava enfrentando. Mas quando o segundo sonho veio, apenas 15 dias depois,
igual ao primeiro em todos os detalhes, meu Antônio como rapaz feito, a cama branca, a roupa estranha, o rosto sereno sem respirar, comecei a sentir um aperto no peito que não saía nem rezando 3 Ave-Marias seguidas. Era como se uma mão invisível estivesse apertando meu coração, avisando sobre algo que eu não queria aceitar. Procurei Dona Raimunda, a benzedeira mais respeitada de Picos, que morava numa casinha de taipa na Rua do Rosário, e que conhecia todos os segredos das ervas e das orações antigas. Dona Raimunda era uma senhora magra como um graveto, cabelos brancos sempre presos num coque apertado, que tinha fama de enxergar além do que os olhos comuns conseguem ver. Ela benzeu crianças, curou o mal-olhado e já tinha previsto 3 mortes na cidade, sempre com 3 dias de antecedência, o que fazia as pessoas a procurarem com medo e respeito. Quando contei para ela sobre os sonhos, Dona Raimunda ficou calada por um tempo comprido, mexendo nas contas de um terço velho que sempre carregava na mão direita. Depois olhou bem nos meus olhos e disse uma coisa que me gelou a alma. Minha filha, quando a Virgem Santíssima quer preparar o coração de uma mãe para uma grande provação, ela manda esses avisos. Não é para evitar o que vai acontecer, é para dar forças para suportar. Saí de lá mais assombrada do que quando cheguei. Os anos de 1976 e 1977 passaram devagar, com José melhorando aos poucos da tuberculose, graças aos remédios que conseguíamos no posto de saúde e às rezas que fazíamos toda noite. Antônio crescia esperto e bonito, sempre ajudando em casa e indo bem na escola. Mas eu notava que às vezes ele ficava quieto demais, como se estivesse pensando em coisas pesadas para a idade dele. Quando perguntava o que era, ele só sorria e dizia: "Nada não, mãe. Tô só pensando no futuro." Que futuro, meu Deus? Aos 7 anos de idade, que futuro uma criança pode estar imaginando? Hoje sei que talvez ele também sentisse algo no ar, aquela sensação estranha que antecede as grandes mudanças na vida da gente. E foi justamente quando Antônio começou a crescer mais rápido, perdendo aqueles jeitos de criança pequena, que os sonhos voltaram com força total. Foi em 1978, quando Antônio completou 8 anos, que os sonhos começaram a vir com uma frequência assombrosa. Todo mês, às vezes 2 vezes por mês, eu tinha a mesma visão. Meu filho já crescido, um rapaz feito, deitado naquela cama branca, vestido com uma roupa que nunca vi nele usar, o viso em paz, mas sem vida. E sempre aquele cheiro estranho no ar e o barulho de rodas rangendo. Mas agora havia algo novo nos sonhos. Eu conseguia ver o lugar com mais clareza. Paredes brancas, janelas grandes, pessoas vestidas de branco caminhando apressadas pelos corredores. Era claramente um hospital, e isso me deixava ainda mais apavorada. Comecei a anotar as datas num pedaço de papel que guardava dentro da gaveta da cômoda, junto com as economias e os papéis importantes da família, como se documentar aqueles pesadelos pudesse me ajudar a entender o que significavam. Nesse mesmo ano, começaram a circular por Picos uns rapazes vindos de outras cidades, pessoal que falava em negócios e oportunidades para quem tivesse coragem de ganhar dinheiro rápido. Eles apareciam na feira aos sábados, sempre bem vestidos, com relógio no pulso e falando de trabalhos na fronteira, carregando mercadorias para cidades do interior, onde a fiscalização era menor. José não gostava daqueles homens e sempre dizia: "Dinheiro fácil demais não é dinheiro honesto, Iracema. Esses caras não prestam." Mas a situação estava apertada. O trabalho na oficina era pouco, e alguns rapazes da cidade começaram a se interessar pelas propostas que eles faziam. Antônio, que sempre foi menino curioso, ficava escutando as conversas dos adultos e fazendo perguntas sobre aqueles homens. "Mãe, por que o pai não gosta deles?" perguntava. "Que tipo de trabalho eles fazem?" Eu explicava que nem todo trabalho era coisa boa, que existiam formas honestas e desonestas de ganhar a vida, e que nossa família sempre escolhera o caminho da honestidade, mesmo quando era mais difícil.
Ele balançava a cabeça, parecendo entender, mas eu via nos olhos dele uma curiosidade que me deixava inquieta. Era como se ele estivesse guardando essas informações para usar mais tarde. O ano de 1978 foi marcado por muitas mudanças em Picos. Chegou energia elétrica em algumas ruas do centro, incluindo a nossa, o que foi uma alegria imensa, porque pudemos guardar o lampião de querosene e ter luz de verdade dentro de casa. José conseguiu comprar um rádio elétrico novo na Casa Pio, um aparelho pequeno, mas com som limpo, onde escutávamos as notícias de Teresina e as músicas que vinham de longe. Antônio ficou fascinado com aquela novidade e passava horas mexendo no botão, procurando estações diferentes. Foi assim que descobrimos que ele tinha ouvido musical. Conseguia decorar qualquer música depois de escutar 2 ou 3 vezes. Mas era também quando ele estava distraído com o rádio que eu aproveitava para observá-lo, vendo como estava crescendo rápido demais, e me lembrando do rapaz que eu via nos meus sonhos. Mas foi também em 1978 que os sonhos começaram a mudar, ficando mais detalhados e mais perturbadores. Além da visão do meu filho na cama branca, comecei a sonhar com um lugar que parecia um hospital, com corredores compridos e um cheiro forte de éter misturado com outros remédios. Via pessoas de branco andando apressadas, ouvia vozes baixas falando coisas que não conseguia entender direito, e sempre aquele mesmo barulho de rodas de ferro no chão. O mais estranho era que, no sonho, eu me via mais velha, com mais rugas no rosto e cabelos mais brancos, como se aquilo fosse acontecer num futuro não muito próximo, mas também não muito distante. Uma noite de dezembro de 1978, tive o sonho mais claro de todos. Vi Antônio não mais como criança, mas como rapaz feito, alto e bonito, com bigodinho fino como os moços da cidade usavam. Ele estava numa estrada de terra vermelha, acenando para mim de longe, sorrindo daquele jeito especial que sempre teve. Mas quando tentei correr para abraçá-lo, a estrada ficou mais comprida, e por mais que eu corresse, não conseguia chegar perto dele. Acordei daquele sonho chorando, com a certeza de que alguma coisa muito importante estava sendo revelada para mim, mas sem entender o que significava. José acordou com meu choro e perguntou o que estava acontecendo. Mas como podia explicar uma coisa dessas para um homem prático como ele? Durante o final de 1978 e início de 1979, os sonhos continuaram vindo, sempre trazendo detalhes novos, mas mantendo a mesma essência. Meu filho como rapaz feito, em paz, mas sem vida, numa cama branca, naquele lugar que agora eu tinha certeza ser um hospital. Eu rezava, acendia velas para todos os santos, fazia promessas para Nossa Senhora da Conceição, mas os sonhos não paravam. Foi quando compreendi que talvez Dona Raimunda estivesse certa. Aquilo não era para ser evitado, era para me preparar. Comecei a passar mais tempo ensinando Antônio sobre a importância da família, sobre os valores que nossos antepassados nos deixaram, sobre a diferença entre o certo e o errado. Era como se uma voz dentro de mim dissesse que o tempo estava se esgotando, que eu precisava transmitir tudo o que podia enquanto ainda era possível, mesmo que ele ainda fosse apenas uma criança. Naqueles meses de 1979, Antônio estava com 9 anos, crescendo rápido demais para o meu gosto, já perdendo aqueles jeitos de criança pequena e começando a se interessar pelas conversas dos homens adultos. Ele ouvia com atenção quando José falava sobre o trabalho, quando meu pai contava as histórias das viagens de Mascate, e principalmente quando apareciam aqueles homens estranhos na feira, oferecendo trabalhos duvidosos. Via nos olhos do meu menino uma curiosidade perigosa, uma vontade de conhecer o mundo além dos limites seguros da nossa pequena Picos. E eu, que recebi tantos avisos nos meus sonhos, não sabia como protegê-lo do destino que a providência já tinha escrito para nossa família. O mais angustiante era saber que os sonhos me mostravam ele como rapaz feito, o que significava que eu teria anos pela frente vivendo com aquele pressentimento terrível, vendo meu filho crescer e sabendo o que o esperava.
Se você já foi mãe, já teve filho homem, talvez compreenda esse medo que aperta o coração da gente quando vemos nossos meninos crescendo e querendo voar longe do ninho. Às vezes ficamos entre proteger demais e deixar livre demais, sem saber qual dos dois caminhos vai levar nossos filhos para a felicidade ou para a desgraça. Quantas mães já passaram por isso? Quantas já tiveram pressentimentos que não souberam como interpretar? Se este relato tocar seu coração, se trouxer lembranças de momentos parecidos que você viveu, saiba que não está sozinha nessa jornada de amar, temer e confiar ao mesmo tempo. Viver com aquele peso na consciência não era coisa fácil, posso garantir. Imaginem carregar por anos a fio a certeza de que algo terrível ia acontecer com a pessoa mais preciosa da sua vida, sem poder fazer nada para evitar, apenas esperando que o tempo passasse até chegar o momento que Deus tinha determinado. Eu acordava todas as manhãs olhando para o Antônio e pensando, será que é hoje? Será que é amanhã? Era uma agonia silenciosa que eu não podia dividir com ninguém, porque quem ia acreditar numa história dessas? Mesmo José, meu marido, homem bom, mas prático demais para aceitar essas coisas de visão e presságio, achava que eu estava ficando com os nervos abalados por causa das dificuldades que a família tinha passado. Iracema, ele dizia, você está se preocupando demais com essas coisas de sonho. Sonho é sonho, vida é vida. Os anos de 1980 e 1981 trouxeram algumas melhorias para nossa família, graças a Deus. José estava completamente curado da tuberculose e conseguiu um trabalho melhor na oficina do seu Raimundo Alves, na Rua Senador Teodoro, consertando não só bicicletas, mas também os primeiros carros que começavam a aparecer com mais frequência em Picos. Antônio, aos 10 e 11 anos, continuava sendo um menino exemplar na escola e em casa, mas eu notava que ele estava mudando, ficando mais alto, a voz começando a engrossar e principalmente desenvolvendo aquela curiosidade natural dos meninos que estão virando rapazes. Era quando eu o via assim, crescendo diante dos meus olhos, que me lembrava dos sonhos e sentia um aperto no coração, porque sabia que cada dia que passava era um dia a menos para ficarmos juntos. Foi em 1981 que começaram a aparecer em Picos uns homens diferentes dos mascates e comerciantes que a gente conhecia. Eles vinham de Teresina, alguns até de Floriano ou Parnaíba, sempre bem vestidos comparado com o pessoal da nossa cidade, com relógio no pulso e sapato que não era alpercata, falando em oportunidades de trabalho para rapazes corajosos e dispostos a ganhar dinheiro. Não eram pessoas mal educadas nem grosseiras. Pelo contrário, eram simpáticos e falavam educado, mas tinha algo neles que me deixava desconfiada. Talvez fosse a forma como olhavam para os lados antes de falar, ou como baixavam a voz quando alguém estranho se aproximava. Eles apareciam na feira aos sábados, compravam algumas coisas, conversavam com os comerciantes e sempre acabavam puxando papo com os homens mais novos da cidade, oferecendo trabalhos que pagavam bem e que consistiam em transportar mercadorias para cidades da fronteira com o Ceará. José não gostava nem um pouco daqueles homens e sempre alertava os conhecidos. Dinheiro que vem fácil demais não é dinheiro limpo. Esses caras estão oferecendo coisa que não presta. Mas a situação econômica de muitas famílias em Picos ainda estava difícil, e alguns rapazes da cidade começaram a se interessar pelas propostas. Era o caso do Zé da Padaria, filho do seu Mané, que tinha a mesma idade do meu cunhado, e do Chico do Açougue, rapaz trabalhador, mas que vivia apertado para sustentar a mãe doente. Eles começaram a fazer essas viagens e voltavam sempre com dinheiro no bolso, contando que era trabalho fácil e que estava dando certo. Isso, é claro, despertou a curiosidade de outros rapazes da cidade, especialmente aqueles que, como Antônio, estavam terminando os estudos e pensando no que fazer da vida. Antônio, como todo menino esperto, ficava de orelha em pé escutando essas conversas. Ele ainda era novo demais para os homens levarem a sério, mas eu via que estava gravando tudo na memória
fazendo perguntas inocentes, mas que mostravam que estava interessado no assunto. Mãe, que tipo de mercadoria esses homens transportam? Perguntava. Por que o pai não gosta deles? Eu tentava explicar que nem todo trabalho que parece bom é realmente bom, que às vezes as pessoas oferecem dinheiro fácil em troca de coisas perigosas. Mas como explicar isso para uma criança de 11 anos que só via os rapazes da cidade voltando das viagens com dinheiro no bolso e histórias interessantes para contar? Foi nessa época que os sonhos começaram a mudar novamente. Além da visão do hospital e da cama branca, comecei a sonhar com Antônio numa estrada de terra vermelha, sempre ao pôr do sol, carregando uma mala ou um embrulho. Ele estava mais velho nesses sonhos, um rapaz feito, bonito e forte, mas tinha uma expressão no rosto que me deixava angustiada. Era uma mistura de determinação e medo, como se estivesse fazendo algo que sabia ser perigoso, mas que mesmo assim precisava fazer. Eu tentava correr para alcançá-lo na estrada, gritava o nome dele, mas ele não me ouvia, apenas continuava caminhando em direção ao horizonte vermelho. Acordava desses sonhos com o coração disparado e uma certeza terrível de que aquelas visões estavam conectadas com os homens que apareciam na feira e com as conversas sobre trabalhos na fronteira. Em 1982, quando Antônio completou 12 anos, algumas pequenas melhorias chegaram a Picos. A prefeitura conseguiu calçar a rua principal com paralelepípedo, e algumas casas do centro ganharam água encanada. A nossa ainda não, mas José já estava fazendo economia para puxar a ligação. Havia até rumores de que um dia chegaria telefone público na cidade, coisa que parecia impossível para nós, que só conhecíamos telegrama para notícias urgentes. Antônio estava terminando o primário na escola Marcos Parente e já falava em continuar os estudos, talvez conseguir uma vaga no ginásio São José, que era o sonho de todo pai de família em Picos. Isso me deixava dividida entre o orgulho de ter um filho inteligente e a angústia de saber que quanto mais ele crescesse e mais oportunidades aparecessem, mais perto estaria chegando o momento que eu via nos meus sonhos. Nesse mesmo período, os homens estranhos que apareciam na feira começaram a mudar de estratégia. Antes, eles se contentavam em conversar com os rapazes mais velhos, aqueles que já tinham idade para trabalhar e assumir responsabilidades. Mas agora, começaram a prestar atenção também nos meninos que estavam virando homens, como Antônio. Eles não se aproximavam diretamente, eram espertos demais para isso, mas eu notava como observavam meu filho quando ele passava pela praça ou quando ia à feira aos sábados. Era uma atenção sutil, disfarçada, mas que uma mãe percebe de longe. José também notou e ficou ainda mais vigilante, sempre arranjando uma desculpa para acompanhar Antônio quando ele saía de casa. Em 1988, ano que o Brasil inteiro estava falando da nova Constituição e das mudanças que viriam para o país, Antônio terminou o ginásio com as melhores notas da turma. A formatura foi uma festa bonita na escola, com os pais orgulhosos vendo seus filhos de beca e capelo, recebendo os diplomas das mãos do padre Antônio. Eu chorei muito naquele dia, não só de alegria pelo sucesso do meu filho, mas também porque sabia que aquele era mais um passo em direção ao futuro que eu via nos sonhos. Antônio estava se tornando exatamente o rapaz que aparecia nas minhas visões. Alto, bonito, inteligente, cheio de vida e de planos. Era como assistir a uma profecia se cumprindo aos poucos, cada ano que passava confirmando mais detalhes do que eu tinha visto. Depois da formatura começaram as conversas sobre o que Antônio faria a seguir. Padre Antônio sugeriu que ele tentasse uma bolsa para estudar no seminário de Teresina, já que demonstrava interesse por literatura e filosofia. José achava que seria melhor ele aprender um ofício prático, talvez trabalhar na oficina para ganhar experiência e, mais tarde, assumir o negócio. Antônio ouvia todas as sugestões com respeito, mas eu percebia que havia algo diferente nos olhos dele, uma inquietação que não conseguia explicar. Era como se estivesse procurando por algo que nós não podíamos oferecer,
como se tivesse uma sede de aventura que a vida pacata de Picos não conseguia saciar. Os sonhos, durante esse período, continuaram vindo com a mesma frequência, mas agora eram ainda mais detalhados e urgentes, como se alguém estivesse gritando no meu ouvido que o tempo tinha chegado. Eu conseguia ver não só o hospital e a cama branca, mas também conseguia ver toda a sequência de eventos que levavam até lá. A estrada de terra vermelha ao entardecer, um caminhão carregado de caixas e embrulhos, barulho de freada, gritos de desespero e finalmente aquele lugar branco onde meu filho aparecia em paz, mas sem vida. Era como se estivesse assistindo a um filme completo do começo ao fim, e eu sabia, com a certeza que só uma mãe pode ter, que faltava muito pouco para aquela visão se tornar realidade. O mais terrível era que agora eu conseguia ver o rosto dele com clareza total. Era exatamente como Antônio estava ficando, um rapaz bonito de 18 anos, com aquele bigodinho ralo que estava nascendo, e os mesmos olhos doces que eu via todos os dias na mesa do café. Não havia mais dúvida nenhuma. O tempo estava se esgotando rapidamente. E segundo a profecia de Dona Raimunda, quando os sonhos voltassem assim, eu teria apenas 3 dias para me despedir do meu filho. A partir de fevereiro de 1985, comecei a me comportar de forma diferente com Antônio. Mesmo sabendo que ainda tínhamos alguns anos pela frente, antes que os sonhos se tornassem realidade. Passei a perguntar mais sobre os sonhos dele, sobre os planos que tinha para o futuro, sobre as coisas que mais gostava de fazer. Queria conhecer meu filho de uma forma mais profunda, guardar cada palavra, cada risada, cada momento de conversa para quando chegasse a hora inevitável. Também comecei a contar para ele histórias da nossa família, sobre os antepassados que vieram de longe, sobre as tradições que passaram dos avós para os pais e dos pais para os filhos, como se estivesse entregando uma herança preciosa que ele precisaria carregar durante sua juventude. Era minha forma de plantar nele as sementes daquilo que eu mais queria que ele levasse consigo, sabendo que um dia essas lições seriam tudo o que restaria da minha presença na vida dele. Nos primeiros meses de 1985, a cidade de Picos estava mudando aos poucos. Chegaram mais melhorias. Algumas ruas ganharam iluminação pública com postes de concreto. A praça foi reformada com bancos novos de cimento. E até mesmo abriu uma farmácia nova na rua principal, bem moderninha, onde vendiam remédios que antes só se encontrava em Teresina. Antônio gostava dessas novidades. Dizia que nossa cidade estava progredindo e que ele queria fazer parte desse crescimento quando ficasse mais velho. Mas eu, que sabia o que o esperava no futuro, via cada melhoria com um misto de alegria e tristeza. Alegria porque nossa cidade estava crescendo, tristeza porque sabia que meu filho não teria muito tempo para aproveitar essas mudanças. Talvez você, que me está ouvindo, também já tenha vivido momentos assim, quando sentiu no coração que precisava guardar com mais carinho os gestos e palavras de alguém querido, quando teve aquela sensação inexplicável de que o tempo estava passando rápido demais. Se já passou por isso, então sabe como é carregar sozinho esse tipo de pressentimento, como é difícil amar, sabendo que existe uma sombra no futuro. É uma dor que não se pode dividir facilmente, porque as pessoas dificilmente acreditam nessas coisas de intuição materna. Mas é também uma dor que ensina a gente a valorizar cada momento, cada conversa, cada gesto de carinho, como se cada dia fosse uma dádiva preciosa que não pode ser desperdiçada. Viver com aquele conhecimento sobre o futuro era como carregar uma pedra pesada no peito que nunca saía, nem quando dormia, nem quando tentava me distrair com os afazeres da casa. Cada dia que passava, eu olhava para Antônio e pensava em como aproveitaríamos o tempo que ainda tínhamos pela frente, como eu poderia prepará-lo melhor para a vida e, ao mesmo tempo, como poderia me preparar para a perda que eu sabia que viria. Era uma situação estranha. Amar alguém sabendo que vai perdê-lo, cuidar de alguém sabendo que não poderá protegê-lo para sempre. Os anos de 1985 e 1986 passaram assim,
numa mistura de alegria pelos momentos bons que vivíamos em família e de angústia por saber que aquilo tudo era temporário. Antônio cresceu muito durante esses anos. Aos 15 e 16 anos, já estava quase da altura do pai, com voz grossa de homem e aquele jeito responsável que fazia todo mundo comentar: esse menino vai dar orgulho para os pais. No ginásio São José, continuava sendo um dos melhores alunos, sempre elogiado pelos professores, especialmente pelo padre Antônio, que dava aulas de latim e literatura, e que vivia dizendo que Antônio tinha cabeça para os livros e deveria pensar em fazer um curso superior. A ideia de ver o filho numa faculdade me enchia de orgulho, mas ao mesmo tempo me partia o coração, porque eu sabia que ele não teria tempo de chegar tão longe. Em 1987, quando Antônio completou 17 anos, várias coisas mudaram em nossa cidade e em nossa família. Picos estava se modernizando aos poucos. Chegou o primeiro telefone público na Praça Central. Algumas casas começaram a ter televisão e até mesmo abriu um cinema pequeno, o Cine Picos, onde passavam filmes que vinham com algumas semanas de atraso da capital. Antônio adorava essas novidades e sempre pedia para José levá-lo ao cinema nos fins de semana. Eles voltavam para casa comentando sobre os filmes que tinham visto: Rambo, Top Gun, De Volta para o Futuro, e eu ficava feliz vendo a cumplicidade entre pai e filho, mesmo sabendo que aqueles momentos eram mais preciosos do que eles imaginavam. Foi também em 1987 que José conseguiu um emprego melhor. O seu Raimundo Alves abriu uma oficina maior na Rua Getúlio Vargas e convidou José para ser seu sócio minoritário. Era uma oportunidade que nossa família jamais havia sonhado. E isso trouxe uma estabilidade financeira que não tínhamos há anos. Conseguimos reformar a casa, trocar algumas telhas que vazavam, comprar móveis novos, e José até falou em comprar uma televisão para a família. Antônio ficou empolgado com as mudanças e começou a falar mais sobre o futuro, sobre os planos que tinha de ajudar a expandir a oficina e talvez um dia abrir um negócio próprio. Escutar esses sonhos dele era uma tortura doce. Me alegrava ver sua esperança, mas me destroçava saber que eram sonhos que nunca se realizariam. Nesse mesmo período, os homens estranhos que apareciam na feira começaram a mudar de estratégia. Antes, eles se contentavam em conversar com os rapazes mais velhos, aqueles que já tinham idade para trabalhar e assumir responsabilidades. Mas agora, começaram a prestar atenção também nos meninos que estavam virando homens como Antônio. Eles não se aproximavam diretamente, eram espertos demais para isso, mas eu notava como observavam meu filho quando ele passava pela praça ou quando ia à feira aos sábados. Era uma atenção sutil, disfarçada, mas que uma mãe percebe de longe. José também notou e ficou ainda mais vigilante, sempre arranjando uma desculpa para acompanhar Antônio quando ele saía de casa. Em 1988, quando o Brasil inteiro estava falando das eleições presidenciais que se aproximavam e das mudanças que poderiam vir para o país, Antônio terminou o ginásio com as melhores notas da turma. A formatura foi uma festa bonita na escola, com os pais orgulhosos vendo seus filhos de beca e capelo, recebendo os diplomas das mãos do padre Antônio. Eu chorei muito naquele dia, não só de alegria pelo sucesso do meu filho, mas também porque sabia que aquele era mais um passo em direção ao futuro que eu via nos sonhos. Antônio estava se tornando exatamente o rapaz que aparecia nas minhas visões. Alto, bonito, inteligente, cheio de vida e de planos. Era como assistir a uma profecia se cumprindo aos poucos, cada ano que passava, confirmando mais detalhes do que eu tinha visto. Depois da formatura, começaram as conversas sobre o que Antônio faria a seguir. Padre Antônio sugeriu que ele tentasse uma bolsa para estudar no seminário de Teresina, já que demonstrava interesse por literatura e filosofia. José achava que seria melhor ele aprender um ofício prático, talvez trabalhar na oficina para ganhar experiência e, mais tarde, assumir o negócio. Antônio ouvia todas as sugestões com respeito,
mas eu percebia que havia algo diferente nos olhos dele, uma inquietação que não conseguia explicar. Era como se estivesse procurando por algo que nós não podíamos oferecer, como se tivesse uma sede de aventura que a vida pacata de Picos não conseguia saciar. Os sonhos, durante esse período, continuaram vindo com a mesma frequência, mas agora eram ainda mais detalhados e mais angustiantes do que nunca. Agora eu conseguia ver detalhes específicos da tragédia que se aproximava. Via a estrada de terra vermelha onde tudo aconteceria, via o caminhão carregado de caixas misteriosas, via o momento exato do acidente que tiraria meu filho de mim para sempre. O mais terrível era que nos sonhos Antônio parecia estar em paz com sua escolha, como se soubesse que estava correndo riscos, mas estivesse disposto a aceitar as consequências. Era como se ele estivesse seguindo um caminho que considerava necessário para sua própria realização, mesmo sabendo que esse caminho poderia levá-lo à perdição. E pela primeira vez, nos sonhos mais recentes, eu começava a ver uma data específica se repetindo, como se alguém estivesse sussurrando no meu ouvido. Agosto, sempre agosto. No final de 1988, aconteceu algo que me deixou com o coração na boca. Chico do Açougue, aquele rapaz que tinha começado a fazer os trabalhos para os homens estranhos alguns anos antes, voltou para Picos, depois de meses sumido. Ele apareceu na cidade numa caminhonete novinha, reluzente, como se tivesse saído da concessionária, vestindo roupas que pareciam caras, com corrente de ouro no pescoço e relógio que brilhava ao sol. Dizia que tinha negócios prósperos em várias cidades da fronteira e que estava procurando rapazes inteligentes e de confiança para trabalhar com ele. A chegada dele causou um verdadeiro alvoroço entre os jovens de Picos, especialmente aqueles que, como Antônio, estavam terminando os estudos e se perguntando o que fazer da vida. O mais preocupante era que Chico não se contentava apenas em ostentar sua riqueza. Ele começou a procurar ativamente os rapazes mais promissores da cidade, e o nome do meu filho aparecia sempre nas conversas dele. Antônio ficou visivelmente impressionado com o sucesso aparente do Chico e começou a fazer perguntas sobre como era possível uma pessoa tão jovem conseguir tanto dinheiro em tão pouco tempo. José tentava explicar que nem tudo que reluz é ouro, que dinheiro fácil geralmente vem acompanhado de problemas sérios, mas eu via que as palavras dele não estavam convencendo nosso filho completamente. Era como se Antônio estivesse naquela idade em que os jovens precisam descobrir o mundo por si mesmos, em que os conselhos dos pais, por mais sábios que sejam, começam a soar como limitações em vez de proteção. E eu, que sabia pelos sonhos que essa curiosidade dele um dia o levaria para o caminho perigoso, sentia um desespero crescente de não conseguir protegê-lo do destino que se aproximava, como uma tempestade no horizonte. Era nessa época que, às vezes, quando o vento batia forte na porta de casa durante a madrugada, eu ouvia um sussurro que parecia a voz de Dona Raimunda me lembrando. Quando chegar a hora, você vai saber. 3 dias, Iracema, só 3 dias. Durante o final de 1988 e início de 1989, os sonhos continuavam a vir, sempre portando detalhes novos, mas mantendo a mesma essência. Meu filho como rapaz feito, em paz, mas sem vida, numa cama branca, naquele lugar que agora eu tinha certeza ser um hospital. Eu rezava, acendia velas para todos os santos, fazia promessas para Nossa Senhora da Conceição, mas os sonhos não paravam. Foi quando compreendi que talvez Dona Raimunda estivesse certa. Aquilo não era para ser evitado, era para me preparar. Comecei a passar mais tempo ensinando Antônio sobre a importância da família, sobre os valores que nossos antepassados nos deixaram, sobre a diferença entre o certo e o errado. Era como se uma voz dentro de mim dissesse que o tempo estava se esgotando, que eu precisava transmitir tudo o que podia enquanto ainda era possível, mesmo que ele ainda fosse apenas uma criança. Naqueles meses de 1989, Antônio estava com 19 anos, crescendo rápido demais para o meu gosto, já perdendo aqueles jeitos de criança pequena
e começando a se interessar pelas conversas dos homens adultos. Ele ouvia com atenção quando José falava sobre o trabalho, quando meu pai contava as histórias das viagens de Mascate, e principalmente quando apareciam aqueles homens estranhos na feira oferecendo trabalhos duvidosos. Via nos olhos do meu menino uma curiosidade perigosa, uma vontade de conhecer o mundo além dos limites seguros da nossa pequena Picos. E eu, que recebi tantos avisos nos meus sonhos, não sabia como protegê-lo do destino que a providência já tinha escrito para a nossa família. O mais angustiante era saber que os sonhos me mostravam ele como rapaz feito, o que significava que eu teria anos pela frente vivendo com aquele pressentimento terrível, vendo meu filho crescer e sabendo o que o esperava. Se você já foi mãe, já teve filho homem, talvez compreenda esse medo que aperta o coração da gente quando vemos nossos meninos crescendo e querendo voar longe do ninho. Às vezes ficamos entre proteger demais e deixar livre demais, sem saber qual dos dois caminhos vai levar nossos filhos para a felicidade ou para a desgraça. Quantas mães já passaram por isso? Quantas já tiveram pressentimentos que não souberam como interpretar? Se este relato tocar seu coração, se trouxer lembranças de momentos parecidos que você viveu, saiba que não está sozinha nessa jornada de amar, temer e confiar ao mesmo tempo. Aqueles sussurros na madrugada me deixavam cada vez mais perturbada, como se a alma de Dona Raimunda estivesse tentando me preparar para algo que estava se aproximando rapidamente. O ano de 1989 começou diferente, com uma tensão no ar que eu não conseguia explicar para ninguém. Era como se toda a cidade estivesse esperando alguma coisa acontecer, embora ninguém soubesse exatamente o que. Antônio tinha completado 18 anos em janeiro e estava cada vez mais parecido com o rapaz que eu via nos meus sonhos. Alto, forte, bonito, com aqueles olhos inteligentes que sempre chamavam atenção por onde passava. O mais angustiante era ver como ele estava se tornando exatamente a pessoa que aparecia nas minhas visões, como se o destino estivesse moldando meu filho para cumprir uma profecia terrível que só eu conhecia. Durante os primeiros meses de 1989, a influência de Chico do Açougue sobre os jovens de Picos só aumentou. Ele não se contentava mais em apenas ostentar sua riqueza. Agora estava ativamente recrutando rapazes para trabalhar com ele, sempre escolhendo aqueles que eram mais inteligentes, mais responsáveis, mais respeitados na comunidade. Era uma estratégia esperta, porque pais como nós ficávamos menos desconfiados quando viam que ele só escolhia meninos de família boa. Chico falava em oportunidades únicas, em trabalhos bem pagos que durariam apenas alguns meses, em chances de conhecer o mundo além das fronteiras do Piauí. Para rapazes como Antônio, que tinham sonhos grandes demais para uma cidade pequena, essas palavras soavam como música celestial. Foi em março de 1989 que Chico se aproximou diretamente da nossa família. Ele apareceu na oficina onde José trabalhava, numa tarde de sábado, dirigindo sua caminhonete reluzente e vestido como um homem de negócios da capital. Cumprimentou José com educação, perguntou sobre o trabalho, elogiou a qualidade dos serviços da oficina e só depois, de forma aparentemente casual, mencionou Antônio. Seu filho é um rapaz exemplar, seu José, disse ele. Todo mundo em Picos fala bem dele. Rapaz educado, inteligente, trabalhador. É o tipo de pessoa que eu gostaria de ter trabalhando comigo. José desconfiou na mesma hora e respondeu que Antônio ainda estava decidindo o que fazer da vida. Mas Chico insistiu. Se ele tiver interesse, tem uma proposta que pode mudar o futuro da família de vocês. Quando José chegou em casa naquela noite e contou sobre a conversa, sentiu sangue gelar nas veias. Era exatamente assim que começava um dos meus sonhos, com alguém oferecendo uma oportunidade tentadora para Antônio, uma chance de ganhar dinheiro rápido e sair da vida simples que levávamos. José estava claramente incomodado com a abordagem de Chico, mas Antônio, que escutou a conversa toda,
ficou visivelmente interessado. Vi nos olhos dele aquela curiosidade perigosa que eu conhecia tão bem, aquela sede de aventura que nenhum conselho paterno conseguiria saciar completamente. Naquela noite, depois que José e Antônio foram dormir, fiquei na cozinha rezando até de madrugada, pedindo à Virgem Santíssima que afastasse essa tentação do meu filho. Durante a Semana Santa de 1989, que caiu em março naquele ano, nossa família participou de todas as novenas e procissões na Igreja do Sagrado Coração de Jesus. Padre Antônio fez sermões bonitos sobre resistir às tentações do mundo, sobre a importância de seguir o caminho reto, mesmo quando outros caminhos parecem mais fáceis ou mais atraentes. Eu ouvia cada palavra como se fossem dirigidas especialmente para meu filho, e via que Antônio também prestava atenção, mas percebia que havia uma inquietação nele que as palavras do padre não conseguiam acalmar. Era como se ele estivesse numa idade em que precisava testar seus próprios limites, descobrir por si mesmo onde estava o certo e onde estava o errado. Depois da Páscoa, Chico intensificou sua campanha para conquistar Antônio. Ele começou a aparecer na cidade com mais frequência, sempre trazendo presentes pequenos, mas significativos. Um rádio portátil novo, uma revista com notícias de outras cidades, um mapa do Nordeste onde mostrava os lugares que havia visitado. Antônio ficava fascinado com essas coisas, especialmente com as histórias que Chico contava sobre as cidades que conhecia, as pessoas interessantes que encontrava, as oportunidades que existiam para quem tinha coragem de sair da zona de conforto. Era uma sedução gradual, mas eficiente, construída sobre os sonhos e ambições naturais de um rapaz inteligente que se sentia limitado pela vida pacata do interior. Em maio de 1989, quando o Brasil inteiro estava falando das eleições presidenciais que se aproximavam e das mudanças que poderiam vir para o país, Antônio tomou uma decisão que mudaria tudo para nossa família. Ele procurou Chico e disse que estava interessado em conhecer melhor as oportunidades de trabalho que ele oferecia. Quando soube disso, José ficou furioso e proibiu Antônio de se envolver com aqueles negócios. Filho, eu não sei exatamente o que esse homem faz, mas sei que não é coisa boa. Dinheiro fácil demais sempre vem com um preço alto. Antônio prometeu que não faria nada sem conversar antes com os pais, mas eu percebi que a semente da curiosidade já tinha sido plantada e estava germinando rapidamente. Os meses seguintes foram de uma tensão constante em nossa casa. Antônio estava inquieto, sempre pensativo, fazendo perguntas sobre como era a vida em outras cidades, se existiam oportunidades melhores em lugares distantes, se ficar em Picos para sempre era realmente a única opção que ele tinha. José tentava convencê-lo de que a vida simples e honesta que levávamos era uma bênção, que ter um trabalho digno e uma família unida valia mais do que qualquer aventura perigosa. Eu apoiava José em público, mas no fundo do coração sabia que estávamos lutando contra uma força maior do que nós, contra um destino que já estava escrito e que não podia ser mudado apenas com palavras de carinho e conselhos de pais preocupados. Durante esse período, os sonhos se tornaram mais frequentes e mais angustiantes do que nunca. Agora eu conseguia ver detalhes específicos da tragédia que se aproximava. Via a estrada de terra vermelha onde tudo aconteceria, via o caminhão carregado de caixas misteriosas, via o momento exato do acidente que tiraria meu filho de mim para sempre. O mais terrível era que nos sonhos Antônio parecia estar em paz com sua escolha, como se soubesse que estava correndo riscos, mas estivesse disposto a aceitar as consequências. Era como se ele estivesse seguindo um caminho que considerava necessário para sua própria realização, mesmo sabendo que esse caminho poderia levá-lo à perdição. E pela primeira vez, nos sonhos mais recentes, eu começava a ver uma data específica se repetindo, como se alguém estivesse sussurrando no meu ouvido: agosto, sempre agosto. No final de 1989, quando Antônio estava prestes a completar 19 anos, senti que o momento decisivo estava se aproximando com a força de uma tempestade que não pode ser evitada.
Os sinais estavam todos ali. A pressão constante de Chico, a inquietação crescente do meu filho, os sonhos cada vez mais claros e específicos, e aquela sensação no ar de que algo estava para mudar para sempre. Era como se uma tempestade estivesse se formando no horizonte, escura e inevitável. E eu não conseguia fazer nada além de observar, rezar e tentar gravar na memória cada momento que ainda tínhamos juntos em paz. Talvez você que está me ouvindo já tenha vivido momentos assim, quando sentiu que estava perdendo alguém querido para influências que não conseguia combater, quando percebeu que o amor de mãe, por mais forte que seja, às vezes não é suficiente para proteger um filho das próprias escolhas. Se já passou por isso, então conhece essa angústia de assistir alguém que amamos caminhar em direção ao perigo, conhece essa dor de carregar um pressentimento que não pode ser compartilhado com ninguém. É uma das solidões mais profundas que existem. Saber algo terrível sobre o futuro e não poder fazer nada para mudá-lo. Apenas esperar e confiar que quando chegasse a hora, eu teria forças suficientes para enfrentar o que a providência tinha determinado para nossa família. Agosto chegou como uma sombra pesada sobre nossa casa, trazendo consigo um calor sufocante e uma sensação de que algo estava para acontecer que mudaria nossas vidas para sempre. Era como se o próprio ar estivesse carregado de presságios, e eu não conseguia me livrar da angústia que crescia a cada dia. Antônio tinha completado 20 anos em janeiro de 1990 e estava exatamente como eu o via nos sonhos há tantos anos. Um rapaz alto e bonito, com aquele bigode fino que o fazia parecer mais maduro, os olhos inteligentes brilhando com sonhos e ambições que nossa pequena Picos não conseguia satisfazer. O mais doloroso era ver como ele estava se tornando impaciente com a vida que levávamos, sempre olhando para o horizonte, como se houvesse algo melhor esperando por ele em algum lugar distante. Durante os primeiros dias de agosto de 1990, a tensão em nossa família chegou ao limite. José e Antônio começaram a discutir com mais frequência, sempre sobre o mesmo assunto: o futuro do rapaz e as oportunidades que Chico continuava oferecendo. José insistia que Antônio deveria trabalhar na oficina, aprender o ofício, construir uma vida sólida e honesta em Picos. Antônio, por sua vez, argumentava que tinha direito de conhecer o mundo, de tentar algo diferente, de não ficar preso para sempre numa cidade pequena onde nada acontecia. Pai, eu não quero passar a vida inteira consertando bicicleta e carro velho, dizia ele. Quero ver como é lá fora. Quero ter a chance de crescer na vida. Essas discussões me partiam o coração porque eu entendia os dois lados, o amor protetor de José e a sede de aventura de Antônio. Foi numa quinta-feira, dia 9 de agosto de 1990, que tudo começou a se acelerar de uma forma assustadora. Chico apareceu em nossa casa pela primeira vez, dirigindo sua caminhonete reluzente e vestido com uma camisa social branca que contrastava com a simplicidade do nosso bairro. Ele cumprimentou José e a mim com educação, elogiou nossa casa, falou sobre como admirava famílias trabalhadoras como a nossa. Depois, com aquele jeito envolvente que tinha, disse que havia uma oportunidade única surgindo, um trabalho que duraria apenas uma semana, mas que pagaria o equivalente a 6 meses de salário de um trabalhador comum. É uma chance que não vai aparecer de novo, disse ele, olhando diretamente para Antônio. Preciso de alguém de confiança, alguém inteligente, alguém que saiba se comportar bem longe de casa. José recusou imediatamente, dizendo que não queria o filho envolvido com aquele tipo de negócio. Mas Antônio ficou visivelmente interessado. Pude ver nos olhos dele aquela curiosidade perigosa que eu conhecia tão bem, aquela fascinação por tudo que representasse mudança e aventura. Chico não insistiu naquele momento. Era esperto demais para isso. Mas antes de ir embora, disse que voltaria no dia seguinte para ouvir a resposta final. Pensem bem, disse ele. Oportunidades assim não batem na porta de todo mundo. Depois que ele saiu,
Nossa casa ficou em silêncio, mas era um silêncio pesado, carregado de tensão e decisões que precisavam ser tomadas. Naquela noite, não consegui dormir nem um minuto. Ficava lembrando dos sonhos, da profecia de Dona Raimunda sobre os 3 dias, da certeza terrível de que tudo estava se encaixando exatamente como havia sido previsto tantos anos antes. Era como se eu pudesse ouvir a voz da benzedeira morta sussurrando no vento. Chegou a hora, Iracema. 3 dias, só 3 dias. Era sexta-feira, 10 de agosto, quando Antônio tomou a decisão que mudaria tudo. Durante o café da manhã, ele disse para José: Pai, eu vou aceitar a proposta do Chico. Preciso desta oportunidade. José tentou demover o filho. Falou sobre os perigos de se envolver com pessoas desconhecidas, sobre a importância de ter paciência e construir o futuro aos poucos. Mas Antônio estava decidido e tinha aquela determinação no olhar que eu conhecia desde quando era criança. Quando ele decidia alguma coisa, nada no mundo conseguia fazê-lo mudar de ideia. O sábado, 11 de agosto, foi o dia mais angustiante da minha vida até então. Chico voltou pela manhã para receber a resposta. E quando Antônio disse que aceitava a proposta, vi um sorriso de satisfação no rosto daquele homem que me gelou o sangue. Eles combinaram que Antônio viajaria na segunda-feira, dia 13 de agosto, e voltaria no máximo em uma semana. É um trabalho simples, né? Explicou Chico. Transportar algumas mercadorias para uma cidade na fronteira, fazer a entrega e voltar. Nada demais para um rapaz inteligente como você. José ainda tentou interferir, mas Antônio já tinha se decidido e Chico prometeu que cuidaria do rapaz como se fosse um filho. Quando eles se despediram, senti que estava presenciando o início do cumprimento de uma profecia terrível. Durante todo o final de semana vivi num estado de angústia constante. Era exatamente como Dona Raimunda tinha previsto. Eu sabia que tinha apenas 3 dias para me despedir direito do meu filho, para dizer tudo o que precisava dizer, para gravar na memória cada gesto, cada palavra, cada momento que ainda tínhamos juntos. No domingo 12 de agosto, levei Antônio para a missa das 10 na Igreja do Sagrado Coração, como sempre fazíamos. Padre Antônio falou sobre a importância de confiar em Deus, sobre como devemos entregar nossos medos e angústias nas mãos da providência. Eu rezei como nunca tinha rezado antes, pedindo proteção para meu filho, pedindo forças para mim mesma, pedindo que, se aquilo fosse mesmo inevitável, que pelo menos não houvesse sofrimento. Naquela tarde de domingo, sentei com Antônio no alpendre de casa e tentei transmitir para ele tudo o que uma mãe precisa ensinar ao filho antes de uma separação definitiva. Falei sobre a importância de ser sempre honesto, de nunca machucar ninguém propositalmente, de lembrar sempre das orações que aprendeu desde pequeno. Antônio me ouvia com paciência, mas percebi que ele achava que eu estava sendo dramática demais, que estava exagerando na preocupação com uma viagem que duraria apenas uma semana. Como eu poderia explicar para ele que aquela não era uma despedida comum, que eu sabia coisas sobre o futuro que ele não podia imaginar? Passei aquela noite inteira acordada, sentada na cozinha, olhando para a porta do quarto onde meu filho dormia pela última vez em paz. Segunda-feira, 13 de agosto de 1990. O dia chegou com um calor afoso e nuvens carregadas no horizonte, como se até o céu soubesse que algo terrível estava para acontecer. Os pássaros não cantavam como de costume, e até as abelhas pareciam inquietas nas colmeias do quintal. Chico apareceu às 7 da manhã, pontual como tinha prometido, dirigindo sua caminhonete carregada com algumas caixas cobertas por lona encerada. Antônio estava pronto, com uma mala pequena e aquele ar de excitação de quem estava prestes a viver uma grande aventura. Ele se despediu de José com um abraço rápido, me deu um beijo no rosto e disse: Mãe, quando eu voltar, vou trazer dinheiro suficiente para ajudar a família e quem sabe até comprar aquela televisão que a senhora sempre quis. Foram essas as últimas palavras que meu filho me dirigiu, cheias de amor, esperança e uma inocência que me partiu o coração.
Quando a caminhonete desapareceu na curva da estrada, levando o meu Antônio para longe de mim, senti que uma parte da minha alma estava sendo arrancada do meu peito. Fiquei ali parada na porta de casa, olhando para a poeira vermelha que subiu na estrada e lentamente se assentou no chão. E uma voz dentro de mim sussurrava que nunca mais veria meu filho vivo. José veio me abraçar, tentando me consolar, dizendo que tudo ia ficar bem, que Antônio voltaria logo, mas eu não conseguia parar de chorar. Como explicar para ele que não eram lágrimas de saudade comum, mas lágrimas de despedida definitiva? Eram exatamente 7h15 da manhã de uma segunda-feira de agosto de 1990, e eu sabia, com a certeza terrível que só uma mãe pode ter, que restavam apenas 3 dias para que se cumprisse a profecia que me assombrava há 15 anos. 3 dias para que eu recebesse a notícia que mudaria minha vida para sempre. 3 dias para descobrir que nem todo o amor do mundo é capaz de mudar o destino que está escrito para cada um de nós. Os 3 dias que se seguiram à partida de Antônio foram os mais longos e angustiantes da minha vida. Terça-feira, 14 de agosto, passou devagar como mel escorrendo, com José tentando me distrair falando sobre a oficina e os planos para o futuro. Mas eu não conseguia pensar em outra coisa que não fosse meu filho viajando pelas estradas do sertão. Eu sabia que estava vivendo uma contagem regressiva, que cada hora que passava me aproximava mais do momento que eu tanto temia. Passava o dia todo inquieta, limpando a casa mais vezes do que era necessário, organizando gavetas que já estavam organizadas, acendendo velas para todos os santos. José chegou a comentar que eu estava agindo de forma estranha, mas como explicar para ele que eu estava me preparando para receber a pior notícia que uma mãe pode receber? Na quarta-feira, 15 de agosto, dia da Assunção de Nossa Senhora, acordei com uma sensação terrível no peito, como se uma pedra pesada tivesse se alojado ali durante a noite. Era feriado religioso e normalmente iríamos à missa especial na Igreja do Sagrado Coração, mas eu não conseguia sair de casa. Tinha a sensação de que, se saísse, perderia algo importante, como se precisasse estar em casa para receber alguma notícia. José foi sozinho à missa e voltou comentando que Padre Antônio tinha feito um sermão bonito sobre como Nossa Senhora intercede pelos filhos que estão longe de casa. Quando ele me contou isso, comecei a chorar sem conseguir parar, e José ficou preocupado, achando que eu estava adoecendo de tanto me preocupar com Antônio. Durante toda a quarta-feira, tive a impressão de estar vivendo dentro de um dos meus sonhos. Cada barulho na rua me fazia correr para a janela. Cada carro que passava me deixava com o coração disparado, achando que alguém estava vindo trazer notícias. À tarde, quando estava preparando o jantar, quebrei sem querer o prato preferido de Antônio, aquele de louça azul que ele usava desde criança. José disse que não era nada demais, que era só um prato, mas para mim foi como um presságio terrível. Varri os cacos com cuidado, como se estivesse recolhendo pedaços do meu próprio coração. E naquela hora, tive a certeza absoluta de que meu filho não voltaria mais para casa. A noite de quarta-feira foi interminável. Não consegui dormir nem um minuto, ficava rezando, pensando em Antônio, lembrando de cada momento que havíamos vivido juntos. Era como se minha mente estivesse tentando guardar todas as memórias boas, antes que a dor da perda tomasse conta de tudo. Levantava a cada hora para olhar o relógio de parede da sala, contando as horas que restavam para quinta-feira, dia 16 de agosto. Eu sabia, com uma certeza que ia além de qualquer explicação racional, que seria nesse dia que tudo se cumpriria. Que seria nesse dia que receberia a confirmação de que os sonhos que me atormentavam há 15 anos eram reais. Quinta-feira, 16 de agosto de 1990. O dia amanheceu cinzento, com nuvens baixas e um vento inquieto que fazia as folhas do cajazeiro dançarem de forma estranha. Acordei com o corpo dolorido, como se tivesse brigado a noite inteira, e uma sensação de que algo terrível estava para acontecer. José saiu cedo para a oficina como sempre fazia, mas antes de ir,
me deu um abraço mais demorado que o de costume e disse: Iracema, para de se preocupar assim. O menino vai ficar bem, você vai ver. Se ele soubesse que aquele era o último dia em que nossa família seria completa, talvez tivesse ficado em casa comigo. Mas o destino é assim mesmo. A gente só entende as coisas depois que elas já aconteceram. Por volta das 2 horas da tarde, estava sentada na cozinha descascando batatas para o almoço, quando ouvi o barulho de um motor parando na frente de casa. Meu coração começou a bater tão forte que eu podia ouvir o som dele nos meus ouvidos. Levantei devagar, porque minhas pernas estavam tremendo, e fui até a janela da sala. Era uma caminhonete que eu não conhecia, dirigida por um homem vestido de uniforme. Ele desceu do carro e caminhou até nossa porta com uma expressão séria no rosto. Quando ele bateu na porta, eu já sabia o que vinha me dizer. Era um soldado da Polícia Militar do estado do Piauí e ele segurava um papel na mão. A senhora é a mãe de Antônio dos Santos Capelletti? Perguntou ele quando abri a porta. As palavras que ele disse depois disso se misturam na minha memória, como numa neblina espessa. Falou sobre um acidente na BR-407, próximo à divisa com o Ceará, na madrugada do dia anterior. Um caminhão que transportava mercadorias havia capotado numa curva perigosa, e entre as vítimas estava meu filho. Chegou com vida ao Hospital Regional de Souza, na Paraíba, disse o soldado. Mas os ferimentos internos eram muito graves. Morreu por volta das 6 da manhã de hoje, dona. Era exatamente como eu tinha visto nos sonhos 15 anos antes. A estrada de terra vermelha, o caminhão carregado de caixas, o acidente na curva. E depois o hospital, a cama branca, meu filho em paz, mas sem vida. Até o horário era idêntico ao que eu sonhava. 6 da manhã, a hora em que Cristo ressuscitou, a hora em que meu Antônio partiu para o encontro com Deus. Cada detalhe, cada circunstância, tudo tinha se cumprido com uma precisão que me deixava ao mesmo tempo aterrorizada e maravilhada com os mistérios da providência. Quando o soldado terminou de falar, senti como se meu corpo tivesse se tornado vazio, como se minha alma tivesse saído de mim junto com as lágrimas que começaram a escorrer pelo meu rosto. Mas, ao mesmo tempo, havia uma estranha sensação de alívio, porque, finalmente, a incerteza terrível que me acompanhava há 15 anos tinha acabado. Era como se uma voz sussurrasse no meu ouvido, a mesma voz de Dona Raimunda que eu tinha ouvido tantas vezes. Agora você entende, Iracema. Os sonhos não eram para te atormentar. Eram para te preparar. Durante 15 anos eu tinha vivido com o medo de perder meu filho, e agora que isso tinha acontecido exatamente como previsto, era como se uma parte do sofrimento já tivesse sido vivida em todos aqueles sonhos premonitórios. O soldado me perguntou se havia alguém para me acompanhar, se eu queria que ele chamasse algum vizinho. Respondi que meu marido estava trabalhando e que eu mandaria alguém chamá-lo. Depois que o soldado foi embora, fiquei sozinha na sala, olhando para a cadeira onde Antônio sempre se sentava para ouvir rádio, e senti que uma parte da minha vida tinha terminado para sempre, mas também que outra parte estava apenas começando. José chegou em casa 1 hora depois, trazido pelo seu Raimundo, que tinha ido buscá-lo na oficina. Quando ele viu meu rosto, soube imediatamente que algo terrível tinha acontecido. Contei tudo para ele, sobre o acidente, sobre o hospital, sobre como nosso filho tinha partido para junto de Deus. José desabou numa cadeira e começou a chorar como eu nunca tinha visto ele chorar, com soluços que pareciam vir do fundo da alma. Ficamos abraçados ali na sala, chorando juntos a perda do nosso maior tesouro, do menino que havíamos criado com tanto amor e que agora descansava em paz, longe de nós. Foi nesse momento que resolvi contar para José sobre os sonhos, sobre como eu sabia que isso ia acontecer, sobre os 15 anos que passei me preparando para aquele dia. Ele me olhou com espanto, sem entender direito, mas não questionou. A dor era grande demais para qualquer discussão sobre coisas que não podiam ser explicadas. Nos dias que se seguiram, nossa casa se encheu de parentes, vizinhos e amigos que vinham nos consolar,
e ajudar com os preparativos do velório. O corpo de Antônio foi trazido de volta para Picos 2 dias depois e ele foi velado na Igreja do Sagrado Coração, onde tinha sido batizado e feito a primeira comunhão ainda menino. Padre Antônio fez uma missa bonita, falando sobre como Deus às vezes chama os jovens cedo porque tem planos especiais para eles no céu. Olhando para meu filho ali no caixão, vestido com o terno azul marinho que José tinha comprado para a formatura do ginásio, pensei em como ele estava exatamente como nos meus sonhos, o rosto sereno, em paz, bonito como sempre foi. A única diferença era que agora eu não acordaria daquele pesadelo, porque ele tinha se tornado realidade para sempre. Durante o velório, muitas pessoas vieram me dizer que Antônio estava em lugar melhor, que Deus tinha seus planos, que eu deveria me conformar. Eu agradeci as palavras de carinho, mas no fundo, sabia que elas não conseguiam preencher o vazio que tinha se instalado no meu peito. A única coisa que me dava um pouco de paz era saber que, de alguma forma misteriosa, eu tinha sido preparada para aquele momento. Os 15 anos de sonhos, os avisos de Dona Raimunda, a certeza terrível que carregava no coração, tudo isso tinha servido para que eu não fosse pega completamente de surpresa, para que tivesse tempo de me despedir direito, de dizer as palavras que precisava dizer. Talvez você que está me ouvindo já tenha passado pela dor devastadora de perder alguém muito querido. Talvez já tenha experimentado essa sensação de vazio imenso que fica quando uma pessoa importante se vai para sempre. Se já viveu isso, então sabe que existe uma diferença enorme entre saber que a morte é inevitável e realmente enfrentá-la quando ela bate à nossa porta sem pedir licença. É uma lição que ninguém quer aprender, mas que a vida às vezes nos força a viver, nos ensinando que o amor verdadeiro não termina com a morte, apenas se transforma em saudade permanente e em gratidão pelos momentos preciosos que pudemos compartilhar. Os meses que se seguiram à morte de Antônio foram os mais difíceis da minha vida, mas também foram os meses em que comecei a entender o verdadeiro significado de tudo que havia acontecido. No início, a dor era tão grande que mal conseguia sair da cama. José tentava me consolar como podia, mas ele também estava sofrendo muito, e às vezes ficávamos horas sentados na sala sem falar nada, apenas olhando para a cadeira vazia onde nosso filho costumava se sentar. As vizinhas vinham trazer comida, porque eu não tinha ânimo nem para cozinhar, e Dona Maria da esquina sempre dizia: Iracema, você precisa ser forte. O Antônio não ia querer ver a mãe dele assim. Mas como ser forte quando uma parte da alma foi arrancada de dentro da gente? Como continuar vivendo quando o motivo principal da nossa existência não estava mais ali? Foi em setembro de 1990, um mês depois do enterro, que aconteceu algo que mudou completamente a minha compreensão sobre os sonhos e sobre o propósito de tudo que havia vivido. Estava na cozinha preparando o café da manhã quando ouvi alguém batendo na porta. Era a Dona Socorro, uma senhora que morava do outro lado da cidade e que eu conhecia apenas de vista. Ela estava visivelmente nervosa, torcendo as mãos e olhando para os lados como se tivesse medo de alguma coisa. Dona Iracema, disse ela, desculpe incomodar a senhora numa hora dessas, mas preciso falar com a senhora sobre uma coisa muito importante. Convidei ela para entrar e ofereci um café, mas ela recusou, dizendo que estava muito agitada para comer ou beber qualquer coisa. Dona Socorro me contou então uma história que me deixou arrepiada da cabeça aos pés. Ela tinha um filho de 17 anos, o único filho homem, que estava sendo assediado pelos mesmos homens que haviam recrutado meu Antônio. Eles ofereceram trabalho para o meu Rodrigo, disse ela. A mesma proposta que fizeram para o seu menino. Dinheiro fácil, viagem curta, mercadoria para transportar. Ela tinha tentado convencer o filho a não aceitar, mas o rapaz estava decidido, fascinado pela possibilidade de ganhar muito dinheiro rapidamente. Mas então, continuou Dona Socorro, comecei a ter uns sonhos estranhos. Sonho com o meu Rodrigo numa estrada, sonho com acidente, sonho com hospital. Igual aos sonhos que dizem que a senhora tinha sobre o Antônio.
Foi nesse momento que compreendi por que havia passado 15 anos sonhando com a morte do meu filho. Por que Dona Raimunda tinha me avisado sobre os 3 dias. Por que eu havia sido preparada para aquela perda terrível. Não era apenas para que eu estivesse pronta para a partida de Antônio. Era para que eu pudesse ajudar outras mães a salvarem seus filhos. Contei para Dona Socorro toda a minha história, desde os primeiros sonhos até o cumprimento exato da profecia. Ela me ouvia com os olhos arregalados, às vezes balançando a cabeça em sinal de reconhecimento, como se também tivesse vivido experiências parecidas. Dona Iracema, disse ela quando terminei de falar, a senhora precisa me ajudar a salvar meu filho. Se os sonhos da senhora se cumpriram direitinho, então os meus também podem se cumprir. Naquela mesma tarde, fomos juntas até a casa de Dona Socorro conversar com Rodrigo. Era um rapaz bonito e educado, parecido com meu Antônio na idade e no jeito de ser. Quando contei para ele sobre o que havia acontecido com meu filho, sobre como os sonhos haviam se realizado exatamente, vi o medo crescer nos seus olhos. Mas Dona Iracema, disse ele, o Chico me garante que é trabalho seguro, que não tem perigo nenhum. Expliquei para ele que Chico também havia garantido a mesma coisa para Antônio, e que aqueles homens eram especialistas em convencer os jovens com promessas que nunca se cumpriam. Filho, disse eu, sua mãe está tendo os mesmos sonhos que eu tive durante 15 anos. Você quer arriscar a vida dela passar pela mesma dor que eu estou passando? Rodrigo cancelou a viagem naquele mesmo dia. 3 semanas depois, soubemos pelos jornais que havia acontecido outro acidente na mesma BR-407, onde meu filho morreu. Um caminhão que transportava mercadorias ilegais capotou numa curva, e 2 rapazes morreram no local. Um deles tinha a mesma idade de Rodrigo. Dona Socorro veio me agradecer, chorando, dizendo que eu havia salvado a vida do filho dela. Foi Deus que usou a senhora para me avisar, dizia ela. Foi o Antônio que intercedeu lá do céu para salvar meu menino. Naquele momento entendi que a dor terrível que eu havia passado tinha um propósito maior, que a perda do meu filho poderia servir para salvar a vida de outros filhos. A notícia se espalhou rapidamente por Picos e pelas cidades vizinhas. Outras mães começaram a me procurar, contando sobre sonhos estranhos, sobre pressentimentos ruins, sobre filhos que estavam sendo aliciados por homens que ofereciam trabalhos duvidosos. Cada história que eu ouvia me lembrava da minha própria experiência, e comecei a perceber que existia um padrão, os mesmos sonhos, os mesmos avisos, as mesmas tentações. Era como se houvesse uma rede de proteção espiritual funcionando, alertando as mães sobre os perigos que ameaçavam seus filhos. Minha casa se transformou numa espécie de centro de apoio, onde mulheres vinham buscar consolo, orientação e força para enfrentar situações semelhantes à que eu havia vivido. Em 1991, quando o país inteiro estava falando do Plano Collor e das mudanças na economia, eu já havia ajudado a salvar mais de uma dezena de rapazes que estavam sendo aliciados pelos traficantes. Cada vez que conseguia convencer um jovem a desistir daqueles trabalhos perigosos, sentia que meu Antônio sorria lá do céu, orgulhoso de ver que sua morte não tinha sido em vão. José, que no início não entendia direito meu envolvimento com aquelas histórias, passou a me apoiar quando viu os resultados. Iracema, ele dizia, você está fazendo o trabalho que Deus te deu. Está transformando nossa dor numa bênção para outras famílias. A oficina dele também prosperou nesse período, e usávamos parte do dinheiro para ajudar famílias necessitadas, especialmente aquelas que tinham perdido filhos ou que estavam enfrentando dificuldades semelhantes às nossas. Durante esses anos, comecei a entender que os sonhos premonitórios não eram uma maldição, mas uma dádiva especial, uma forma de Deus preparar algumas pessoas para situações difíceis e usá-las como instrumentos de proteção para outras. Descobri que não era a única pessoa em nossa região que tinha esse tipo de experiência sobrenatural. Havia benzedeiras em cidades próximas que também recebiam avisos em sonhos. Havia mães que tinham pressentimentos inexplicáveis sobre os filhos,
Havia pessoas que pareciam ter um dom especial para perceber perigos antes que eles se concretizassem. Era como se existisse uma rede invisível de proteção espiritual, conectando pessoas sensíveis que tinham a missão divina de cuidar umas das outras. Algumas dessas mulheres me procuravam para trocar experiências e descobrimos que nossos sonhos muitas vezes se completavam. O que uma via pela metade, a outra via por inteiro, como se fôssemos peças de um mesmo quebra-cabeça celestial. Em 1995, 5 anos depois da morte de Antônio, fiz uma conta mental e descobri que havia ajudado direta ou indiretamente a salvar mais de 30 jovens que estavam sendo aliciados por criminosos. Alguns eram filhos de pessoas que me procuraram diretamente, outros eram rapazes que foram alertados por mães que eu havia orientado, e muitos foram salvos por outras mulheres que também desenvolveram o dom de perceber os perigos através de sonhos e pressentimentos. Cada vida salva era como um bálsamo para minha dor, uma confirmação de que o sacrifício do meu filho tinha um propósito divino muito maior do que eu poderia imaginar. José morreu em 1998 de um infarto fulminante, e embora a saudade fosse imensa, tive a paz de saber que ele havia visto o fruto do nosso sofrimento, havia compreendido que nossa perda se transformara numa fonte de proteção para muitas outras famílias. No velório dele, dezenas de pessoas vieram me agradecer, contando como nosso trabalho havia salvado seus filhos ou parentes, e como nossa história havia inspirado outras famílias a prestarem atenção nos sinais que Deus manda. Hoje, aos 74 anos, continuo morando na mesma casa onde criei meu Antônio, na mesma Picos onde tudo aconteceu. Ainda recebo visitas de mães preocupadas, ainda oro por famílias que estão passando por dificuldades, ainda sinto que tenho uma missão a cumprir enquanto Deus me der forças. A dor da perda nunca passou completamente, não passa mesmo para quem já foi mãe sabe disso, mas se transformou numa espécie de sabedoria dolorosa que me permite ajudar outras pessoas. Aprendi que às vezes Deus usa nossas maiores tragédias para nos transformar em instrumentos de salvação para outros, que nossa dor pode ser o preço que pagamos para impedir que outras pessoas sofram da mesma forma. É uma lição dura, mas é também uma forma de encontrar sentido no sofrimento, de transformar a saudade em esperança, de fazer com que o amor que sentimos por quem partiu continue fazendo o bem no mundo através de nossas ações e de nossa disposição para ajudar quem precisa. Essa sabedoria que conquistei através da dor me acompanha até hoje, em 2025, quando olho para trás e vejo como minha vida se dividiu em 2 momentos, antes e depois da partida de Antônio. Nos últimos 35 anos, continuei ajudando mães e famílias que passavam por dificuldades semelhantes às nossas, sempre lembrando que o dom que recebi veio através do sofrimento, mas também trouxe uma responsabilidade que carrego com honra. Minha casa em Picos, que hoje tem energia solar e internet que minha bisneta me ensinou a usar, ainda recebe visitas de pessoas que ouviram falar da minha história e vêm buscar orientação. O mundo mudou muito. Agora os perigos são outros. Os aliciadores usam celular e redes sociais. Mas a essência continua a mesma. Jovens em busca de oportunidades sendo seduzidos por promessas falsas de dinheiro fácil. A rede de proteção espiritual que descobrimos nos anos 90 se expandiu de formas que nunca imaginei. Hoje conheço mulheres em todo o Nordeste que têm experiências semelhantes à minha, mães e avós que recebem avisos através de sonhos, pressentimentos ou outras formas de comunicação divina. Criamos uma espécie de corrente de oração e proteção que atravessa estados, conectando mulheres que nunca se viram pessoalmente, mas que compartilham a mesma missão. Quando uma de nós tem um sonho preocupante sobre algum jovem, as outras se mobilizam para verificar, orientar, proteger. É como se tivéssemos formado uma família espiritual muito maior do que qualquer família de sangue, unidas pela experiência comum da perda e pela determinação de impedir que outras mães passem pelo que passamos.
Em 2010, quando o Brasil vivia o boom econômico do governo Lula e Picos estava se modernizando rapidamente, escrevi pela primeira vez a história completa de Antônio num caderno escolar. Queria registrar cada detalhe, antes que a memória começasse a falhar. Queria deixar documentado para as futuras gerações da minha família. Foi um processo doloroso, mas também libertador. Colocar no papel coisas que guardei no coração por 20 anos me fez entender ainda melhor o propósito divino por trás de tudo. Minha neta mais velha, que hoje é professora em Teresina, me incentivou a continuar escrevendo. E foi ela quem me disse que minha história poderia ajudar muitas outras pessoas se fosse compartilhada de forma mais ampla. Durante a pandemia de Covid-19, entre 2020 e 2022, quando o mundo inteiro parou e muitas famílias ficaram isoladas em casa, recebi ainda mais procura de pessoas angustiadas. Mães que tinham medo de perder os filhos para a doença, avós preocupadas com netos distantes, famílias inteiras vivendo sob o peso da incerteza e do medo. Foi quando compreendi que minha experiência não era apenas sobre sonhos premonitórios ou sobre salvar jovens de criminosos. Era sobre como encontrar força e propósito no meio do sofrimento, como transformar a dor em amor ativo, como confiar na bondade de Deus, mesmo quando tudo parece perdido. Atendi centenas de pessoas por telefone durante esse período, muitas chorando do outro lado da linha, buscando uma palavra de esperança. O que mais me impressiona, olhando para trás, é como a história de Antônio continuou crescendo e se multiplicando, mesmo depois de todos esses anos. Em 2023, descobri que havia mais de 200 famílias em nossa região que conheciam nossa história e que já usaram os ensinamentos que compartilhei para proteger seus próprios filhos. Algumas dessas famílias também desenvolveram sensibilidades especiais. Outras, simplesmente, aprenderam a prestar mais atenção nos sinais que a vida manda. O número de jovens que direta ou indiretamente foram protegidos através da nossa experiência já passou de 100. E sei que existem muitos outros casos que nem chegaram ao meu conhecimento. Hoje, quando passo pela Igreja do Sagrado Coração, onde Antônio foi batizado e velado, quando olho para a cadeira onde ele se sentava para ouvir rádio, quando vejo as fotos dele espalhadas pela casa, não sinto mais aquela dor dilacerante dos primeiros anos. A saudade continua, é claro. Saudade é amor que não tem onde pousar, como dizia minha avó. Mas se transformou numa espécie de companhia permanente, numa certeza de que ele continua comigo de outras formas. Às vezes, quando estou ajudando alguma mãe preocupada, ou quando consigo convencer um jovem a tomar uma decisão mais segura, sinto quase fisicamente a presença de Antônio, como se ele estivesse ao meu lado, orgulhoso do trabalho que estamos fazendo juntos. A decisão de contar publicamente essa história, depois de 35 anos guardando-a como um segredo de família, não foi fácil. Sempre tive medo de que as pessoas não acreditassem, de que achassem que era loucura de velha ou invenção para chamar atenção. Mas com a idade veio também a compreensão de que algumas histórias não pertencem apenas a quem as viveu. Elas pertencem a toda a humanidade, especialmente aquelas pessoas que estão passando por dores semelhantes e precisam saber que não estão sozinhas. Conversei muito com Deus sobre isso, pedi sinais, e a resposta sempre foi a mesma: conte, porque sua dor pode ser o remédio para a dor de outro. O que aprendi nestes 74 anos de vida é que existe uma diferença imensa entre resignação e aceitação. Resignação é quando a gente simplesmente se entrega ao sofrimento e para de lutar. Aceitação é quando a gente compreende que certas coisas estão além do nosso controle, mas encontra formas de transformar essas experiências em algo construtivo. Aceitar a morte de Antônio não significou parar de sentir dor ou de ter saudade. Significou encontrar um jeito de honrar a memória dele através de ações que salvam outras vidas. Significou entender que o amor verdadeiro não morre com a pessoa amada, apenas encontra novas formas de se expressar no mundo. Durante todos esses anos,
Muitas pessoas me perguntaram se eu não fico com raiva de Deus por ter permitido que meu filho morresse, se não questiono a justiça divina diante de tanto sofrimento. A resposta é que sim. Questionei muito no início, chorei muito, briguei com Deus durante noites inteiras. Mas com o tempo, entendi que as perguntas certas não são por que aconteceu comigo ou por que Deus permitiu isso. E sim, o que posso fazer com essa experiência e como posso usar minha dor para diminuir a dor de outros? Deus não nos prometeu uma vida sem sofrimento, mas nos deu a capacidade de encontrar sentido no sofrimento, de transformar nossos piores momentos nos nossos maiores propósitos. Talvez você que está me ouvindo também já tenha passado por perdas que pareciam impossíveis de suportar. Talvez já tenha questionado o sentido da vida diante de tragédias que abalaram sua fé e sua esperança. Se é assim, quero que saiba que a dor que você sente hoje pode ser o começo de uma missão que ainda não consegue enxergar, que o vazio que parece impossível de preencher pode se transformar num espaço sagrado, onde outras pessoas encontrarão acolhimento e cura. Não estou dizendo que a dor vai passar ou que você vai superar a perda. Algumas dores a gente não supera, a gente aprende a carregar com dignidade e propósito. Mas estou dizendo que é possível encontrar luz mesmo na escuridão mais profunda. É possível plantar flores no cemitério do próprio coração. Se minha história tocou você de alguma forma, se despertou memórias dolorosas, reflexões profundas, ou simplesmente a certeza reconfortante de que não está sozinho em suas lutas mais difíceis, então Antônio não morreu em vão, e nem eu vivi essa dor em vão. Às vezes, compartilhar nossa vulnerabilidade mais profunda é o maior presente que podemos dar uns aos outros, porque nos lembra que somos todos parte de uma mesma história humana, feita de alegrias e tristezas, que se entrelaçam de formas misteriosas e sagradas. Se esta história desperta em você a vontade de prestar mais atenção aos sinais que a vida manda, de valorizar mais quem está perto, ou simplesmente de encontrar coragem para enfrentar seus próprios desafios, então, cada palavra que compartilhei aqui terá cumprido seu propósito divino. E agora, depois de 35 anos guardando esse segredo no coração, sinto uma paz que não experimentava desde antes dos primeiros sonhos com Antônio. É como se tivesse finalmente entregado uma carta, que precisava ser enviada há muito tempo. Como se tivesse cumprido a última parte de uma promessa feita numa linguagem que só o coração entende.